expor Jesus, a luz da doutrina espírita. Então, agradeço a todos vocês de coração e vou passar antes, né? Não é aqui não vai passar, né? Então, já estando aqui o palestrante da tarde, o nosso irmão Marco Lima, o nosso irmão Cícero, e convidamos a nossa irmã presidente do NERC de Solânia, nossa irmã Ana Augusta, que também é secretária da coordenação do Brejo, para compor a mesa. E, passando a palavra, o nosso irmão Cícero. Uma boa tarde a todos. Vamos dizer da alegria de estar nesta casa mais uma vez, sentindo esse calor humano, essa alegria fraterna de estarmos juntos nesta tarde bendita para aprendermos, para crescermos como pessoas, ouvindo sempre essas mensagens que nos enaltecem à luz da doutrina espírita. Então, agradecer a cada um de vocês que vieram, que estão aqui fazendo a instituição cristã Miramês, da cidade de Cacimba de Dentro, cada trabalhador, cada trabalhadora que estão aí nos bastidores, fazendo com que esta casa continue com as portas abertas, recebendo as pessoas com o carinho e a fraternidade que cada um de nós merecemos. Quando chegamos aqui, somos acolhidos por toda essa equipe que hoje está sob a direção da nossa irmã Nazaré. Então, nós queremos agradecer também aos irmãos de outras instituições espíritas que estão aqui presentes, o nosso irmão lá do Chico Xavier, nosso querido Dema, levanta a mão aí, Dema. Obrigado, Dema, pela presença. Tem mais alguém do Chico Xavier por aí, Dema, hoje? Não, né? Tá certo, muito bem. Então, vamos dar início à nossa atividade da tarde. Sintam-se todos abraçados. Divino amigo Jesus, mestre de nossas vidas, irmão nosso, aqui estamos com os corações felizes e com as mentes voltadas para o teu santo amor. Que a tua paz bendita possa nos envolver e que nesta tarde nós possamos estar sempre dispostos a receber esta luz que nos chega a nos sustentar nos dias de dificuldade, para que todos juntos possamos atravessar e assim sairmos vitoriosos da presente investida na carne na qual estamos presentes. Então, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima, nossa mãe, nós damos por iniciadas as atividades da tarde de hoje. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Marco, desfazendo aqui a nossa mesa, e ao final nós retornaremos com o Beto Melo, e logo já vou deixar a nossa irmã Ana Augusta que fará a prece de encerramento. O nosso boa tarde, mais uma vez, caloroso. Um abraço fraterno para todos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Repetir a alegria, né, que nós sentimos, que Beto que sentiu, expressou, nosso irmão Cícero expressou também, de estar nesta casa novamente, em comemoração aos trabalhos. Né? Eu sei que o aniversário vai ser em novembro, não é isso, Nazaré? Não é em novembro? Isso, mas a gente está antecipando a nossa vinda aqui, já que esse final de semana aqui no Brejo nós tivemos a participação do nosso amigo Frederico Menezes, que compareceu em Guarabira, Lagoa Grande, Cuitegi, e terminou em Dona Inês. Como ele teria que voltar para Recife, ele preferiu retornar em função do horário. Mas aqui estamos para cumprir, né, a nossa atividade com vocês. Trouxe um tema que necessariamente a gente precisa pensar um pouco, precisamos estudar um pouco, precisamos estar atentos, principalmente porque nesses momentos atuais que estamos vivendo, que o planeta está passando, esse momento de transição planetária, é muito importante nós nos percebermos como é que estamos na questão da saúde emocional.
Nunca na Terra tantas pessoas vêm sofrendo de problemas ligados à depressão, à síndrome do pânico, à ansiedade. É comum a gente ter e conhecer pessoas no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa família, que tem uma situação como essa. E o que é que o Evangelho? E o que é o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, a Casa Espírita, pode contribuir para ajudar as pessoas a vencerem, a enfrentarem e a lidarem com essas questões. Não é? É um tema atual, é um tema necessário, e eu vou trocar algumas ideias com vocês a respeito da contribuição do Evangelho, da doutrina espírita, de autores que tratam desse assunto, notadamente a nossa querida Joana de Ângeles, que vai trazer aqui alguns apontamentos e uma terapêutica para a gente tentar seguir como forma de prevenir essas problemáticas tão graves que o ser humano, a humanidade como um todo, vem enfrentando. Nós podemos partir de algumas premissas, né? As premissas são o seguinte, os princípios que a gente vai trabalhar. Que toda dor é real. Eu estou na frente de alguém aqui, não? Estou? Estou bom aqui? Toda dor é real. Toda dor é tratável. Todo corpo deve ser templo e toda alma deve ser leve. Então, dentro desses princípios, a gente vai tentar colocando o que a mensagem, a doutrina espírita nos propõe. Primeiro, não é interessante a gente dizer para as pessoas que a dor que ela está sentindo é uma besteira. Pode ser besteira para a gente, mas não para o outro. Tá certo? Nenhuma dor é besteira. A gente tem que encarar as dores mais fantasiosas possíveis, aquelas que a gente acha mais tola, como uma dor real. E a gente vai entender por quê. Cada um tem uma história reencarnatória, tem experiências de vidas pregressas, de vidas passadas, que a gente não sabe entender o porquê, mas existe uma causa. Né? Eu gosto sempre de citar um exemplo de um amigo meu, que ele é professor de educação física. Ele tem 1,80 m, ele é bem mais forte, assim, tem quase 100 quilos, né? E sabe qual é a dor, assim, o que ele sente mais de medo, os medos que ele tem, os conflitos? É de uma rã, de um sapo. Se mostrar um sapo para ele, ele sai correndo aqui, feito um menino. Aí a gente fica pensando, isso é uma besteira, né? Dema também tem medo, Dema? Nossa, tá vendo? Aí a gente vai dizer, isso é uma besteira, né? É uma dor, é um medo, é um conflito que é de Dema. E a gente tem que encarar como isso é real. Mas, Dema, tem uma questão, isso é tratável. Toda dor é tratável. Os nossos medos, os nossos conflitos, as nossas dificuldades têm tratamento. Porque Deus é misericordioso e Deus não quer que seus filhos sofram indefinidamente. Nós não estamos aqui na Terra para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E o sofrimento faz parte desse processo de aprendizado. Mas não é o sentido da vida o sofrimento. O sofrimento é um despertar. A dor é um despertar do espírito. Então a gente pode tratar todas as dores. Não existe dor nenhuma que não possa ser tratada. Isso não quer dizer que vai ser curada, né? Tem dor que não dá para ser curada nessa existência. Precisamos de um certo tempo, até de outras possibilidades existenciais para a gente tratar. Né? Existem conflitos que demoram. E o nosso corpo, esse que nós estamos revestidos, deve ser um templo, que nós devemos cuidar, amar, tratar bem, porque esse corpo, ele recebe um ilustre visitante, um ilustre hóspede. Quem é esse ilustre hóspede? Quem é que está habitando esse ilustre hóspede que é o corpo? Quem sabe? Vamos interagir. É o espírito. O eu espírito. Nós somos espíritos e estamos num corpo. Não é? O corpo é o templo e o proprietário desse corpo, né? Proprietário no sentido de estar utilizando esse corpo é o
espírito. E a alma deve ser leve, é isso que a nossa mensagem de hoje vai procurar trazer para a gente. Alguém já ouviu falar nessa oração chamada oração da serenidade? É uma oração que é utilizada nos grupos de autoajuda, AA, Al-Anon, Alcoólicos Anônimos. E foi através de um irmão meu que tinha uma dificuldade na área do alcoolismo que eu conheci esse grupo. Eu frequentei com ele, né, e tive a oportunidade de conhecer essa oração. Ela é linda, porque fala de coisas importantíssimas para que a gente possa viver com saúde emocional. Olha o que diz a oração. Senhor, né, Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença, vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento por vez, aceitando as dificuldades como um caminho da paz. Que assim seja. Então, quais são os elementos dessa oração que nos chama a atenção? A serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode modificar. Existem coisas na vida que a gente não pode modificar? Sim ou não? Quais são? Alguém poderia dizer uma coisa que a gente tem que aceitar, a gente tem que ter essa aceitação? A perda, né? A morte, né? Os fenômenos da natureza, né? A gente não pode dizer, Senhor, não chova mais não, ou não saia mais sol, não. A gente pode dizer isso? Não pode dizer, né? Senhor, não faça que eu não morra. Eu não gostaria nunca de morrer, de desencarnar. A gente pode dizer isso, né? Então, as dificuldades, as provas, as doenças, o processo de envelhecimento é um processo natural? É natural. Ninguém vai ficar jovem o tempo todo, né? A gente é um pouco de uma flor, né? Que a gente vai crescendo, fica linda na juventude e aos poucos a flor vai cumprindo o seu papel para se tornar semente e daí nascer outras possibilidades. Assim também é o corpo humano que tem um desenvolvimento. Então, aceitar as coisas que a gente não pode modificar, isso é uma atitude de saúde, de equilíbrio emocional. No entanto, existem muitas outras que a gente pode. E aí, precisamos ter o quê? A coragem. Coragem para enfrentar, coragem para sair, para dizer que história é essa que eu não posso conseguir, que história é essa que eu não consigo, que eu sou um verme, que eu sou um pecador, que eu não valho nada. Isso a gente pode modificar. O preconceito, as ideias equivocadas, né? As informações, as meias-verdades, as informações errôneas, que ao longo da nossa existência a gente foi acumulando, também a gente pode transformar, a gente pode modificar com coragem, com perseverança, nós podemos modificar. Por isso que é o sentido da existência aqui na Terra, é nos aprimorarmos. Quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é porque essa luz está dentro de nós, necessitando exatamente dessa disposição, dessa proatividade, para que ela brilhe, para que ela se expanda. E isso nós podemos fazer com coragem. Mas a oração fala de uma outra situação, o que é a sabedoria. Sabedoria para distinguir o que a gente pode e o que a gente não pode. Aceitar aquilo que a gente não pode e ter a sapiência, a sabedoria divina para seguir, para conquistar, para seguir em frente. Por isso que no Antigo Testamento, o rei Salomão, que foi considerado o ser mais sábio do mundo e escreveu vários provérbios, quando Deus permitiu que ele fizesse um pedido para ser um rei justo, um rei poderoso na terra, ele não pediu dinheiro, ele não pediu as riquezas, ele pediu sabedoria, porque com a sabedoria ele ia conquistar todas as coisas. Quem tem sabedoria conquista tudo. Então que a gente possa compreender serenidade, coragem e sabedoria. Mas Joana de Ângeles, ela num livro intitulado O Homem Integral,
um dos livros da nossa mentora, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Já ouviram falar em Joana de Ângeles? Já ouviram falar nessa? E ela escreveu várias obras. Entre elas, ela escreveu um livro chamado O Homem Integral, que vai falar exatamente de como nós podemos ter uma saúde plena, uma saúde integral. E para isso, ela tem um capítulo que ela intitula Os Gigantes da Alma. Quais são os 4 gigantes da alma que a gente tem que enfrentar? Os gigantes que estão dentro da nossa realidade intrínseca, do geral das pessoas, da humanidade, e que precisamos encarar com sabedoria, com serenidade, com coragem, para superar. O primeiro deles, o primeiro dos gigantes, é esse aqui, ó. É o medo. O medo é algo que está presente. Inclusive, Fred hoje fez uma palestra lá em Dona Inês sobre medo. A gente tem muito medo. Nossa sociedade foi acostumada a ter medo das coisas. Até certo ponto, até certo nível, o medo faz parte do processo da própria conservação. Então, a gente tem um medo natural. Mas quando esse medo é mórbido, quando é um medo incontrolável, aí a gente trava a nossa existência. Quando estão medos injustificáveis, né? Medos que então a gente não consegue avançar. O Espiritismo, como uma doutrina de razão, né? Uma doutrina que vem esclarecer, nos ajuda a trabalhar muito um medo que eu acredito que todos nós temos. Eu não sei se vocês vão ter, né? Aqui em Cacimba de Dentro. Alguém tem medo de espírito? Graças a Deus, ninguém tem medo de espírito, né? Dema não tinha, né? Muito bom. Alguém mais tem medo de espírito? Olha, estão ali um pouquinho, né? Então, outra aqui se revelou, né? E aí, nós vamos trabalhar, a doutrina espírita vai trabalhar, dizer quem são os espíritos? Somos quem? São os seres que estão do outro lado da vida sem o corpo. Somos nós sem o corpo. Então, são nossos parentes, são os nossos amigos, são os nossos inimigos também, né? Temos aqueles adversários que estão do outro lado da vida sem o corpo. Mas aí a gente vai ter que encarar, naturalmente, uma visão de que hoje nós estamos no templo, né? No corpo. Mas daqui a pouco a gente vai estar do outro lado, né? E a gente vai gostar das pessoas se afastar de nós, correr da gente, desconjuro, né? Imagina a gente chegar na casa aqui de Nazaré, né? Vocês que gostam de Nazaré, né? Amiga, aí vai visitar Nazaré e Nazaré, desconjuro, vai-se embora, né? Quero ver vocês nunca mais. Como é que vocês iam se sentir? Né? Quem é que ia gostar desse jeito, né? Ou então Nazaré, com toda a licença, Nazaré, aparecer para vocês aqui no centro, né? Se um dia quando ela for e voltar, e a gente vai ficar todo com medo de Nazaré. Se a gente não tem medo dela aqui, quando ela estiver sem o corpo, a gente vai ficar com medo. Então a gente vai trabalhando isso. Então existem muitos medos, né? O medo da morte, né? Existe o medo de envelhecer, né? O medo de ficar doente, o medo de ficar pobre, o medo de sair na rua, o medo de andar de moto, o medo de barata, o medo de rã, o medo de sapo, né? Quando de rato, o medo né? De sair, o medo de falar em público, o medo de fazer uma prece, né? Não sei se vocês aqui têm essa dificuldade, mas tem gente que se treme todinha, né? Quando vai fazer, né? Vem aqui fazer a prece, aí a pessoa vem toda se tremendo, né? Parece que vai ter um ataque cardíaco, né? Porque vai fazer uma prece. Isso é bom para a nossa saúde emocional? Não, porque o medo tem uma energia de atração negativa, é uma baixa frequência, e quando a gente baixa a frequência, a gente sintoniza também com entidades de baixa frequência. E até brincalhões. Quando a gente tem medo das coisas que não têm sentido, eles adoram fazer brincadeira com a gente, né? Então, vez por outra, a gente vai ter umas peças nos espíritos, porque a gente morre muito de medo deles. Quando a gente não tem mais medo, aí eles não fazem mais isso, né? Então, a gente precisa trabalhar os nossos medos. Trabalhar de uma forma corajosa, de enfrentamento,
porque esse gigante não pode dominar sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões. O outro gigante é esse aqui, é a rotina, né? Ela coloca a rotina como algo também pernicioso. O que é uma rotina? É você fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma forma o tempo todo. Não muda de jeito nenhum. Tem que acordar de 5 horas da manhã, tem que tomar o café daquele jeito, a mesa tem que estar pronta, né? Se não tiver, a pessoa já fica uma questão muito rotineira e não sai nunca. Quando a pessoa é convidada a ir para um outro local, para uma outra realidade, para outra cidade, para uma casa de uma outra pessoa, ela vai ficar sempre sentindo a falta da rotina, ela não vai gostar. Porque ela gosta de acordar de 5 horas da manhã, tomar o café com pão, comer a rapadura dela, ir para o quintal, lavar a coisa e pronto. Essa é a rotina. Se mudar isso, ela não vai gostar, né? Ela muitas vezes até de uma forma automática, coloca no piloto automático e não muda. E isso se chama condicionamento. E a gente precisa vencer os condicionamentos, por quê? Daqui a pouco nós vamos ser chamados a mudar de estação, mudar de localização, mudar de padrão, né? E se a gente mantém o mesmo padrão, a mesma coisa, a mesma rotina, a gente não vai evoluir. É preciso a gente quebrar um pouco as rotinas, né? Quem gosta de comer fora no domingo, né? Quem não gosta de comer fora no domingo, gosta de comer sempre em casa, aí um conselho, comam fora, almocem fora de casa, isso já é um treinamento. Aí vocês vão dizer, mas eu estou liso, não tenho dinheiro para comer fora. Vá comer no quintal, pega a mesa, vá para o quintal e coma lá. Faça esse exercício, né? Isso é muito bom. Eu só gosto de dormir na rede, na minha rede. Durma nesse dia no sofá, na cama. Faça isso, isso é bom. Eu só como se for nesse prato. Se tiver outro prato, muda o prato, muda diferente. Eu só vou para o centro se for por essa rua. Vá por outra. Faça esse teste, porque isso é importante. Mude a sua rotina. Descondicione-se. O outro ponto importante que ela fala é a solidão. Existe a solidão positiva e existe a solidão negativa, a solidão mórbida também. A solidão positiva é aquela solidão que você, a exemplo do Cristo, muitas vezes precisa sair um pouquinho da multidão, do dia a dia, do vucu-vucu, do rame-rame, e vai para um local só, ficar só, né? Conversar com Deus, ficar mais integrada consigo próprio, né? Dar um baixo assim nesse ruído do dia a dia. Essa é uma solidão boa, né? Você viver também buscando a sua interiorização. Agora, qual é a solidão ruim? Quando você não se dá bem com ninguém, quando você não suporta o outro, quando você está com o outro, mas é como se fosse uma solidão, porque você não interage, você não conversa, você não se abre para o outro, você não percebe o outro, você vive no seu mundo, na sua concha. Então essa é uma solidão mórbida. Você não se percebe, não percebe o outro, não percebe que a vida continua, que a vida tem seus fluxos, e você não percebe nem a companheira, nem o companheiro, nem a filha, nem o filho que vive com você. E as pessoas não gostam de ficar com esse tipo de pessoa, porque ninguém gosta de ser alfinetado. E numa pessoa que tem sempre uma coisa negativa para falar. Quem é que gosta de chegar para uma pessoa e dizer, fulana, vamos dar uma volta? Aí a pessoa diz assim, Deus me livre, vai chover, vai cair um temporal. Deus me defenda, né? Mas vamos, vou não, de repente. Quer dizer, a pessoa está numa situação de pessimismo, de energia, que as pessoas não gostam de ficar com a gente. Como é que a gente pode quebrar isso? Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz assim, quem é solidário nunca é solitário. Vou repetir, quem é solidário nunca é solitário. Então seja solidário, procure exercer isso, porque você vai vencer a solidão, porque muitos corações também vão lhe perceber e vão se unir a você nesse esforço de ser solidário. É uma forma importante da gente vencer esse gigante. E o último é a ansiedade. A ansiedade o que é? É você estar num tempo diferente do presente. É você estar sempre
pensando no futuro. Você nunca está vivendo o seu real momento. Você vive um momento futuro. E isso é bom? Você nunca está no presente? Qual é o melhor momento da nossa vida? O momento mais importante da nossa vida? Qual é? É o presente. O que vai acontecer quando eu sair daqui? Quem é que sabe? Quem tem certeza? Ninguém sabe. Então, o melhor momento é o momento presente. É você viver o seu aqui e o agora. Quem foi que ensinou isso? Jesus. A cada dia basta, numa linguagem nordestina, os seus aperreios, né? Então não vá se aperrear pelo futuro, não. Viva cada dia, a cada momento. Faça uma coisa de cada vez. Vença cada etapa de uma vez. Você quer se livrar da sua doença? Você quer se livrar da sua dificuldade, dos seus conflitos? Um dia de cada vez. Não queira resolver tudo de uma hora para outra. Um dia de cada vez. Então a ansiedade a gente combate exatamente com isso, com essa presença. Não vamos antecipar as coisas. E confie em Deus, confie no fluxo. Viva cada dia o seu momento, a sua experiência. E aí a gente vê que nesse processo de ansiedade gera-se uma situação de doenças psicossomáticas, doenças de ordem mental, de ordem psicológica. E essa ansiedade, quando a gente não controla, atrai também várias dificuldades que somatizam, que vai para o nosso corpo, né? Na verdade, o que é a ansiedade? É um pensamento desajustado, é um pensamento que está desencontrado, desequilibrado. Então, um pensamento que é desequilibrado vai desequilibrar o quê? O nosso corpo. E muitas vezes a gente atende na casa espírita, eu não sou psicólogo, eu sou professor, eu trabalho com arte e educação, e muitas vezes eu trabalho na casa espírita há mais de 30 anos, trabalho em reunião mediúnica, e a gente tem contato com pessoas. E quando chega uma pessoa dizendo assim, ó, quando tudo dói, a gente pode ter certeza que a dor não é física. A pessoa não sabe onde é que está doendo. Dói aqui, dói no peito, dói na costela, dói nas costas, dói na coxa, dói no pé do dedo. Dói... A pessoa é um circuito, deu um curto-circuito, tudo dói. Geralmente, quando a pessoa chega nessa condição, a gente diz que a dor não é física. A dor é na alma, no espírito. Essa pessoa está precisando de um tratamento de ordem espiritual, emocional. Muitas vezes a gente pergunta assim: o que está realmente acontecendo com você? A pessoa está toda, né? Então, quando a gente pergunta o que é que realmente está acontecendo com você, essa é uma pergunta que leva as pessoas a buscarem a real causa das suas dificuldades. E às vezes a gente encontra essas entre outras. Por exemplo, término das relações, né? As relações não estão bem, as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com a nossa família. Existe um término nas relações, perda de pessoas queridas. Isso mexe muito com o emocional, né? As pessoas não aceitam a dor, a perda. E isso vai consubstanciando doenças, né? Problemas de ordem física, né? Os medos, as angústias, as ansiedades. Fred conta uma história que lá em Recife, uma pessoa, uma jovem senhora procurou com uma enxaqueca muito forte. Uma enxaqueca que nenhum médico conseguia debelar com os remédios. E ela foi buscar na casa espírita um apoio. E Fred a recebeu, né? E lá na instituição dele, fez-se uma consulta espiritual para essa irmã. E a resposta dos espíritos foi dessa forma: diga à nossa irmã que ela precisa perdoar urgentemente. A resposta, a receita foi essa. E quando ela recebe o bilhete que Fred a entrega, que foi a mensagem dos espíritos para ela, ela olha assim e diz:
eu vim para aqui para escutar essa baboseira de perdoar. Deus me defenda de perdoar, e foi lembrando aquela nojenta. Deus me defenda de perdoar aquela nojenta. Perdoou nada. Aí o recado foi dado, né? Diz que quem manda recado não merece a pancada, né? O recado foi dado. Por que das nossas enxaquecas? Por que das nossas dificuldades? Porque ela tinha dificuldade de perdoar a amiga que teve um relacionamento com o namorado, com o companheiro dela, e ela não perdoava. E aí a enxaqueca chegou. E a enxaqueca ficou cada vez mais forte, mais intensa, porque é um detalhe importante. Quando você perdoa, o perdão é... Quem mais recebe o benefício do perdão, quem é? Somos nós mesmos. Não é a pessoa, não. Somos nós. Porque você não perdoar é você ficar doente e a pessoa vai ficar sadia. A pessoa que cometeu algum delito, alguma situação com você. Ela vai responder naturalmente. Mas se eu não perdoo, quem fica doente sou eu. E foi o que aconteceu com ela. Continuou com a enxaqueca. Parecia um ET, com a coisa de gelo na cabeça. E sabe quando foi que ela se tocou? Porque Fred depois conversou com ela, ela retornou, reconsiderou, porque a dor não passava. Foi quando ela estava no quarto, né, lá em cima no prédio, com uma bolsa de gelo na cabeça, 2 batatas no olho, né, e olhou para a praia, que ela morava próximo da praia. Quem estava passeando toda esbelta, toda feliz, cheia de vida, e com o companheiro de lado, a nojenta. A nojenta estava lá, passeando. E ela estava lá, parecia um ET. Foi aí que ela caiu em si e começou a fazer um tratamento interior. É um exemplo, como tantos outros que a gente poderia contar, que nós podemos transformar essas dores, modificar essas nossas dificuldades, mudando o padrão mental, mudando a sintonia. Se nós estivermos com essa dor permanente, precisamos rever. Então, são essas e outras situações, né, que atingem o nosso psiquismo, a nossa vida, né? Tudo que nos faz mal e guardamos por um mecanismo de defesa vai sair de alguma forma, muitas vezes em forma de doença, né? Os ressentimentos, os medos, as angústias, né? As raivas, né? O ódio. Isso tudo que não é uma energia positiva, ela sai em forma de doença. O inverso também é positivo. Quando a gente substitui tudo isso por energias amorosas, por paciência, por carinho, por gratidão, como é que o nosso corpo vai resolver? Fred até contou uma história também lá a respeito do diabetes. Quem é que tem diabetes aqui? Tem um pouquinho de uma taxa maior. Tem um remédio ótimo, viu, para diabetes, é gratuito. Quem é que tem diabetes? Ninguém tem, não? Caramba, que bacana, ninguém tem? Está começando? Pronto. Então, já foi comprovado, né, através de alguns estudos, que sorrir é muito bom para controlar a diabetes. Não tem, não? Olha que beleza. Pronto. Então vamos sorrir mais. Não é que isso a gente vai deixar de tomar o remédio, mas é um auxiliar certamente fantástico para combater. O riso é bom para tudo, não é só para diabetes, não. É bom para vencer, né? Quem pressão alta, né? Quem a gente, né? Você ser uma pessoa alegre, você atrai coisas boas para a sua saúde, né? É diferente de um carrancudo, uma pessoa ressentida que não vai fazer bem. Então, Jesus fala de uma forma bem sutil a respeito disso, né? A respeito das crianças, né? A criança que existe dentro de nós, a gente nunca deve matar. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. As crianças que estão dentro de cada um de nós. Lembra quando vocês eram crianças? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos durante 1 minuto. Lembra aí a criança, como vocês eram. Certamente vocês lembram daqueles momentos mais felizes, saltitantes, né? Brincando, sorrindo, levando umas tapas, mas sem problema, né? Perdoando, não é verdade?
a gente não guardava nada de as brincadeiras de menino, não é verdade? Essa criança, a gente não deve matar nunca dentro da gente. Toda vez que a gente se sentir meio depressivo, deprimido, meio para baixo, lembra das brincadeiras de boneca, de bola, de gude, de que mais? De peão, subindo os coqueiros, que mais? Brincando de roda, né? Lembra aquelas brincadeiras. Essa criança que está dentro da gente, ela nunca deve morrer. Ok? Joana de Ângeles fala também, a doutrina espírita nos propõe, que deveremos ser uma pessoa sempre buscando o nosso autoencontro, o nosso autodescobrimento, né? Esse autodescobrimento é importantíssimo. Saber quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos. Conhecer todas as nossas dificuldades, né? Chegar assim, colocar no papel, qual é a minha principal dificuldade? Coloquem as minhas dificuldades subsequentes. E aí você faz um plano para começar a trabalhar isso. Se autoconhecer. Do outro lado, você também pode colocar quais são os meus pontos fortes. Aquele lado que eu sou bom, né? Eu gosto muito de rir. Olha que virtude bacana, né? Eu gosto de rir. Eu sou uma pessoa... Que bom, que ponto forte. É ótimo. Vamos cultivar mais, né? Vamos trabalhar mais. Mas, se eu tiver uma dificuldade, que aquilo não é bom para mim, e eu identificar, aí eu vou ter que trabalhar. Porque é o seguinte, vou falar de uma forma geral, quais são os principais defeitos do ser humano? Vamos lá, vamos enumerar 3. Os principais defeitos do ser humano. Orgulho, o que mais? Egoísmo. Vaidade. Só 3 para não deprimir, né, Cícero? Eu pergunto para vocês, a gente tem isso? Tem ou não tem? Não tem muita coisa para a gente fazer, não tem dentro da gente? Por que eu vou perder tempo em apontar os defeitos dos outros? Ou foi que Jesus falou a respeito disso? Tirai primeiro a trave que está no vosso olho. Depois, vede como podereis tirar o argueiro do vosso próximo. Do olho do vosso próximo. Olha que recado de Jesus para a saúde da gente. Aí o que é que a gente faz? A gente está preocupado com o orgulho do outro, né? Com o que mais? O egoísmo e a vaidade do outro, né? Faz sentido isso? Eu ficar preocupado com a vaidade do outro, o egoísmo do outro, a ambição do outro. Não faz sentido. Olha primeiro para dentro de você. Retira a trave e depois chega-se a colaborar na transformação do nosso semelhante. E a forma correta é o autodescobrimento, é o conhece-te a ti mesmo, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos. A turma do EJA que está aqui estudou, né? Qual é a pergunta? Qual é o meio prático, mais eficaz, que tem um homem de, né, se transformar nessa vida e resistir às atrações, os arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Vejam que o exercício da doutrina espírita é o exercício do evangelho. Vamos conhecer a nós mesmos. Se a gente acha, vamos trabalhar isso dentro da gente primeiramente, diariamente, continuadamente, para que assim a gente possa ser mais feliz e não ser arrastado pelo mal, que existe certamente num planeta de provas e expiações. Nós estamos ainda mergulhados no universo da imperfeição. E aí nós vamos para agora trabalhar os estados emocionais que transmitem paz, saúde. Essa mulher que vocês estão vendo, essa imagem, essa pessoa está deprimida? O que é que vocês acham? Ela está para baixo? Está o quê? Está feliz, né? Nós estamos encarnados, não é isso? Estamos no corpo. Vocês sabiam que existem uns combustíveis que dão esse estado de felicidade?
Existem uns nomes, agora um nome bem estranho, viu? Para quem não é médico, vai achar meio estranho, mas eles são responsáveis por isso. Assim como uma suposição, certo? Uma comparação. Você tem um carro, para que o carro ande bem, disposto, o que é necessário? Gasolina, o que mais? Bateria, o que mais? O óleo, né? A água, não é isso? Para o nosso corpo se sentir assim, ele precisa desses elementos aqui. Olha os nomes: noradrenalina, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores, que são produzidos pelo nosso cérebro, mas que tem muito a ver com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com os nossos comportamentos. E aqui tem as situações, os indutores desses neurotransmissores é uma conduta correta, a moral correta, é o cumprimento do dever. Então, quem anda no bem, quem cumpre seus deveres, quem está com a consciência tranquila, quem está se esforçando para fazer o bem, para ser uma pessoa melhor, desenvolve naturalmente esses neurotransmissores. E essa noradrenalina, serotonina e a dopamina, elas são naturalmente produzidas pelo nosso cérebro, como um neurotransmissor que nos dá esse estado de euforia, de alegria. Uma pergunta para vocês: quando vocês cumprem uma tarefa depois de um dia intenso de trabalho, vocês cumpriram a tarefa, tudo sem enrolar mesmo, cumpriu a tarefa bem direitinho, o que é que vocês sentem dentro de vocês? Me digam com toda sinceridade. Graças a Deus venci. Sabe o que vocês produziram? Serotonina, dopamina e noradrenalina. O cumprimento do dever leva a isso. Por isso que as pessoas que cumprem o dever estão em paz, estão em estado de felicidade. Mas os que enrolam, o que enganam, o que vivem passando os outros para trás, tendo uma atitude equivocada, gera isso aí? Não, ele vai fazer um disfarce. Aí entra-se outros elementos para compensar esse estado. Aí são os elementos químicos. Alguns vão para as drogas, outros vão para o álcool, para dar essa sensação. E alguns remédios, aqueles remédios que a gente vende, que vende adoidado aí nas farmácias. Quem está lembrado? Aqueles nomes bem... acho que vocês sabem. Para dormir, como é o nome daquele remédio? Vocês sabem, diazepam, já foi para pesado, né? Mas tem um bem famoso. Qual é, Beto? Lexotan, né? Rivotril. Rivotril está vendendo mais do que Coca-Cola, né? Porque quando você não está bem, não quer dizer que quando o médico passa, a gente não deva tomar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não dá para a gente compensar esse estado com esses remédios. Isso é naturalmente que é produzido por uma consciência de paz. Então, os caminhos são esses. A gente está se encaminhando para a terapêutica da Joana. Então, os caminhos são esses, o processo de cura. Descondicionamento, né? Renovar nossa mente, tirar aqueles mecanismos de defesa, aquelas resistências que às vezes a gente tem, né? Nós precisamos cumprir os nossos deveres. Então, às vezes tem aquela preguiça, né? Aquela coisa, vamos vencer isso, vamos estudar, vamos ter bons hábitos, vamos cumprir as nossas obrigações, vamos fazer o bem, vamos procurar esse processo de autocura permanentemente. Paulo de Tarso tem uma frase que é muito interessante, diz: renovai-vos pela modificação dos vossos pensamentos. A mudança que começa é a mudança mental dos pensamentos. Quando um pensamento aflitivo, equivocado, vier para nós, chegar para a gente, nós temos que substituir esse pensamento e bloqueá-lo. Se ele não é bom para mim, não é bom para o meu estado, e vai me comprometer a minha felicidade, eu tenho que bloquear esse pensamento, né?
E como a gente faz com o Facebook, com uma pessoa que manda um monte de vídeo sem futuro, o que é que a gente faz? A gente bloqueia, né? A gente bloqueia, isso aqui eu vou bloquear, e bloqueia. A gente tem que bloquear. Então, olhar, né? Que nós somos um feixe de emoções, ter cuidado com os relacionamentos interpessoais, trabalhar um pouco da afetividade. Isso tudo a gente consegue usando o que a gente chama de fatores de equilíbrio. Motivação para envolver-se com atividades saudáveis, idealistas. Ciência, cultura, esporte, religião, arte, atendimento espiritual na casa espírita, né? Então, a casa espírita, a maioria tem um trabalho de atendimento espiritual, atendimento fraterno, que começa com aconselhamento, com um diálogo, depois passa-se para o atendimento espiritual, água magnetizada, o passe magnético espiritual, a palestra pública, os livros, as boas leituras, as tarefas da casa espírita. Tudo isso faz com que exista realmente uma terapêutica para que a gente possa vencer essas desarmonias interiores que temos aqui e acolá, que nos acomete. Então, para termos saúde emocional, é importantíssimo a gente cultivar esses fatores de equilíbrio, cultivar os valores humanos e enfrentar os problemas. E para terminar, Joana de Ângeles propõe 3 programas para a nossa saúde. Esse aqui está precisando de uma saúde emocional também. Deixa eu guardar. Então, esse programa de Joana de Ângeles tem 3 aspectos, 3 caminhos. O primeiro deles é esse aqui. Ame-se como você é. Isso é fundamental. Eu autoconheço, eu me tenho consciência do quem eu realmente sou e eu vou me amar como eu sou, do jeito que está. Porque se a gente só fosse amar do jeito que daqui a quando a gente tiver melhor, quando a gente tiver mais feliz, quando a gente tiver ganhado na loteria, quando a gente tiver com outro namorado, quando tiver com outra cidade, outro emprego, não dá. A gente tem que se amar do jeito que a gente está, para poder fazer os avanços e as melhorias naturais que a gente precisa fazer. E a gente não precisa se comparar com ninguém. Não precisamos nos comparar, porque cada um tem sua história. Como diz aquela música, né? Cada um de nós, né, Beto? Compõe a sua história e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Todos nós temos esse dom de ser capaz de ser feliz. Então, nunca nos comparemos com ninguém, porque nós somos únicos. Fomos criados por Deus, nosso Pai amoroso, justo e bom, únicos. Então, a gente não pode se comparar com ninguém. Na verdade, só existe uma possibilidade de comparação, que a gente pode se comparar. Com quem é? Com quem é que a gente pode se comparar? Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Não é a comparação que nós devemos segui-lo, né, nos seus exemplos, nas suas orientações. Mas em termos de comparação, só existe uma possibilidade real. Eu me comparar comigo mesmo. Ou seja, como é que eu estava há 1 ano atrás, quando eu comecei a frequentar aqui o Miramês? Como é que eu estava e como é que eu estou hoje? Essa comparação é válida. Porque se eu piorei, aí eu tenho que pensar o que é que está acontecendo. Mas se eu melhorei, isso é sinal de que eu estou avançando. E se eu estou do mesmo jeito? Né? A pessoa tem que fazer uma reflexão, porque certamente uma casa espírita, né, Nazaré, nos propõe continuadamente a transformação moral para melhor. O espírita não é um perfeito, não é um anjo, não é um santo, mas é um ser que procura se transformar gradativamente e permanentemente. Então, amar-se a si mesmo é uma conquista importantíssima de cada um. Ame-se como você é, do jeito que você é, como você está. O outro ponto, que é importantíssimo, e é o auto-perdão. É uma continuidade daquilo que nós estamos falando.
Quem nunca errou aqui na vida? Quem nunca pisou na bola? Quem nunca cometeu uma falha? Né? Quem nunca disse assim, puxa vida, se eu pudesse recomeçar, eu não faria do mesmo jeito não. Né? Todos nós erramos, fizemos escolhas, acertamos, erramos. E quando nós pisamos na bola, a única solução é o auto-perdão. Errei. Até, se possível for, mais saudável ainda, é se eu cometi algo que trouxe algum prejuízo para a pessoa, alguém, eu possa chegar lá, pedir desculpa e restituir as falhas. E restituir, talvez, algum pedir, além do perdão, trazer também a reparação, se for possível. Essa é a forma mais nobre de você se levantar. Tem uma música de Noite Ilustrada, Beto, só um pedacinho, que eu acho que vocês conhecem. É assim. Lá menor, Beto? Que diz assim: conhece a queda e não desanima. Vocês sabem, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. De novo. Reconhece a queda e não desanima. Vocês. Esse é o auto-perdão. Valeu, Beto. Parabéns para vocês, né? É o auto-perdão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E não ficar enterrado na poeira, caído no chão se lamentando. Não adianta. O que passou, passou. Vamos para frente, né? Vida que segue, vamos para frente. Vamos dar a volta por cima. Isso é o auto-perdão. E, por fim, o auto-enfrentamento. Né? Enfrentar os nossos medos. Né? Qual é o nosso maior medo? Coloca ele assim na sua frente. É a barata? É o sapo? Dema. Bota o sapo na frente, Dema. Bota o sapo na sua frente e vou enfrentar esse sapo. Vou enfrentar. Você tem que ter coragem. Vá trabalhando seus medos. Puxa vida, tem gente com medo de sapo aqui, viu? Então, o autoenfrentamento, essa capacidade de você encarar, enfrentar e superar os seus problemas. Principalmente se são medos que estão lhe atrasando, estão lhe prendendo, lhe travando a existência, trazendo infelicidade. Então você precisa fazer esse auto-enfrentamento. Um dia nós precisamos fazer. E agora eu vou, Beto, cantar uma música que nós fizemos, é o Salmo, tá? Em Lá maior. Eu vou cantar uma música que é o Salmo 23. Vocês já ouviram falar nesse Salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí diz assim: descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Na versão, faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unges a minha face e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Esse é o salmo que nos dá a sensação de que nunca estamos sós e que devemos realmente fazer esses enfrentamentos. E a gente fez essa canção no acorde e gravamos. Gostaria de compartilhar com vocês. Pode ser? Vamos lá. Beto.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Obrigado, gente, muita paz. Obrigado também pela oportunidade, mocinha Nazaré, e aos demais companheiros que estão aqui, aos caros amigos aqui de Cacimba de Dentro, do Centro Miramês. Estamos juntos, sempre no trabalho do bem, na mensagem da doutrina, no Evangelho. E parabéns antecipado para vocês em novembro. Muita paz. Então, meus irmãos, lembrando que a nossa palestra está sendo transmitida pela TV Chico Xavier, lá no Facebook, a pessoa pode acessar, e vai estar também disponível no YouTube, na TV Chico Xavier e Rádio Chico Xavier. Nosso amigo Ivan tem nos acompanhado aqui nessa caravana por todo o Brejo. Desde ontem nós fizemos Guarabira, lá no Amigos da Paz, depois fomos para a Lagoa Grande à noite. Hoje pela manhã estivemos em Cuitegi e fizemos Dona Inês, e estamos completando a nossa tarefa hoje aqui em Cacimba de Dentro, para darmos sequência novamente. Em breve nós voltaremos, porque o trabalho de divulgação do Espiritismo não pode parar, que é um trabalho de cada um de nós levar a consolação, levar a paz e levar a fraternidade. É isso que os amigos da Miramês têm feito. E a gente gostaria de convidar o nosso irmão Marcos Vital, que é lá do Centro Laços Fraternos, para ele falar um pouquinho a respeito do trabalho que foi feito hoje, durante todo o dia aqui, por essa equipe de pessoal que está aí com essa blusa aqui. É o verde? Verde o quê? Sim. Azul petróleo, tá vendo? Meu amigo, o negócio aqui está evoluído, viu? Então eu vou passar aqui para o nosso amigo aqui, Marcos, para ele fazer aqui um resumo breve. Para ensinar. Boa tarde, gente. Então, aqui está o livro que a nossa Nazaré falou. Deixa eu só... Não.
relembrar aqui os temas da oficina que ocorreu aqui. Amor nas mais diversas formas de vivência. SOS, as mentes e os corações, porque vivemos em conflitos e dificuldades. A segunda oficina, relacionamentos familiares, sociais e espirituais. Família e espiritismo, relacionamento afetivo e espiritismo. Então, há 14 anos, essa oficina, que já traz o tema de educativa, surge para justamente trazer a visão espírita de determinados temas, que não foram poucos, no decorrer desses 14 anos. Esse ano, mais especificamente, com o tema Convivência nos Dias Atuais, exploramos esses aspectos. A nossa convivência, de um modo geral, ela se enquadra em uma análise espírita. E foi o nosso trabalho. O trabalho deste grupo, da qual eu me enquadro, tá? Mesmo como disse o nosso coordenador, sendo de outra instituição, permaneço sempre por aqui, ajudando, elaborando. Foi de fundamental importância, porque é um trabalho da instituição que dá oportunidade aos trabalhadores e àqueles que estão em formação, pessoal do ESD, do DIGE, quando sai do DIGE e vai para o ESD. Então, esse, Cícero, é o nosso trabalho, é levar uma informação com fidelidade a Kardec. O compromisso da Miramês é esse, ok? Então, é isso aí, meu irmão. Agradecemos ao nosso irmão Marcos e vamos pedir ao nosso irmão Beto Melo para que cante aqui mais. Viu? Vamos lá então, né? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos
e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Agora vocês, vamos lá. Vamos trabalhar e acreditar. E acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Outra vez, vamos lá. Vamos trabalhar e acreditar, e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. É. Sei. Todo mundo, vamos cantar agora com o nosso amigo Beto, Pai Nosso e Nando Cordel. Beleza. Pai nosso, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. A nossa irmã Ana Augusta, com suas atividades com a prece de agradecimento. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos, trazendo um abraço fraterno da nossa instituição, o Núcleo Espírita Renovação Cristã. Agradecer a presença de todos que estão aqui, a representação da Federação Espírita Paraibana, junto com a Coordenadoria Espírita do Brejo. E que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, envolvidos de gratidão, de amor, por esse momento ao qual vivenciamos nessa tarde. Em nome do Cristo Jesus, agradecemos por essa oportunidade, por essas luzes que foram disseminadas em todo o Brejo, desde ontem, na conclusão hoje, e que possamos, nessa proposta de paz, de luz e de amor, podermos agradecer sinceramente a Deus por aqui estarmos mais uma vez reunidos em seu santo nome. Que a paz, o amor do Cristo permaneça nos corações de todos os nossos irmãos que aqui estão conosco e aqueles que aqui não puderam chegar. E que possa também se propagar por todo este planeta Terra. E assim, Jesus, nós te agradecemos por tudo, damos graças a Deus que assim seja. Retorna a palavra à nossa irmã, o nosso irmão que está na coordenação. Assim concluímos as atividades da tarde de hoje, rogando a Jesus que permaneça em nossos corações e que nos conceda outras oportunidades de estarmos juntos no amor do Cristo. Obrigado a todos, muita paz.